Que a indústria de novelas na América Latina é composta de inúmeros remakes das mesmas histórias, isso não é novidade. A graça muitas vezes está em descobrir de onde veio a inspiração. Hoje vou falar de algumas novelas que se apropriaram de histórias contadas no cinema, em alguns casos de forma clara, mas na maior parte na base da cara de pau mesmo. Antes de mais nada, deixe seu like, seu comentário e ajude o Almanac Latino a crescer. Clicando no sininho, você é avisado cada vez que a gente posta algum novo conteúdo. Você já assistiu algum filme pensando, isso ficaria ainda melhor numa novela? Pois é, algumas histórias que são resumidas num filme de 2 horas podem render meses e meses numa novela. E no programa de hoje, a gente vai se dividir entre remakes oficiais, ideias que inspiram situações e alguns casos que são puras cópias descaradas de argumentos cinematográficos. E eu sei que enredos como Rubi ou Maria Isabel também tiveram versões para o cinema mexicano, mas não vou falar delas porque quero focar em histórias que percorreram cinemas do mundo inteiro, algumas produzidas em Hollywood. As 2 primeiras que eu vou falar são as únicas que são propriamente remakes oficiais, já que os créditos dos autores que originaram essas adaptações constam inclusive na abertura, ou seja, são versões honestas, legais, de histórias que já foram filmes. Ambas são da Telemundo. Você que é fã da Sessão da Tarde, com certeza já deve ter visto o filme Encontro de Amor com Jennifer Lopez. Na história do longa-metragem, filmado em 2002, uma camareira de um hotel de luxo é confundida com uma hóspede enquanto vive uma história de amor com um ricaço, com direito a uma perua snob para atrapalhar o romance. Enfim, um verdadeiro conto de fadas moderno que com certeza rende uma novela. Pensando nisso, a Telemundo comprou os direitos da trama e produziu em parceria com a Sony a versão Una Made in Manhattan, com Litzy e Eugênio Sider nos papéis centrais no ano de 2011. Made in Manhattan, inclusive, era o título original do filme com Jennifer Lopez. Obviamente, um filme é um filme e novela é uma novela. E o engano dela ser uma camareira ao invés de uma milionária não ia render meses e meses de capítulos de uma novela. Mas essa versão tentou preservar o máximo que deu da trama do filme e expandir com subtramas e esticamentos. Inclusive, eles aproveitam um trecho do filme original, onde a personagem da Jennifer Lopez era uma latina morando nos Estados Unidos em meio às dificuldades para criar sozinha seu filho pequeno. O Na Made in Manhattan se revelou um grato sucesso e teve 168 capítulos. Nada mal, porque era um filme bem água com açúcar, não? Em 2014, a Telemundo apostou alto numa adaptação de um clássico da literatura francesa. Ué, mas o assunto não eram adaptações de filmes? Sim, mas em 2012, apenas 2 anos antes, Os Miseráveis havia feito sucesso no cinema com Hugh Jackman e Anne Hathaway, que inclusive ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Isso deve ter empolgado a Telemundo a comprar os direitos da obra de Victor Hugo. Cercada de muita expectativa, a Telemundo lançou uma versão em forma de uma novela, protagonizada pela estrela Araceli Arámbula. Mas deu ruim. Les Misérables foi um romance emblemático, publicado em 1862 e que trazia como pano de fundo a desigualdade social na França. Havia a figura de um condenado à prisão que acolhe uma criança órfã e enfrenta inúmeras injustiças para recuperar sua integridade. E deu. O resto é tanta mudança, mas tanta mudança, que você começa a pensar que de Os Miseráveis essa história tem basicamente o título. Acho que principalmente porque o romance original traz no seu enredo episódios específicos da história da França que não tinham nada a ver com a novela. Mas se engana quem pensa que mudar o contexto histórico de uma trama
pode disfarçar tanto assim o que é cópia e o que é original. Exibida no início de 1992, Valéria e Maximiliano, protagonizada por Letícia Calderon e Juan Ferrara, sob a produção de Carlos Sotomayor, copia descaradamente inúmeras passagens de um filme antológico, um dos maiores de todos os tempos. Me refiro a E o Vento Levou. Se você nunca assistiu E o Vento Levou, está perdendo tempo, porque é simplesmente um dos filmes da minha vida. O longa-metragem de 1939 foi estrelado por Vivien Leigh e Clark Gable e narra a história de Scarlett O'Hara, que durante a Guerra de Secessão Americana vive um turbulento romance com Rhett Butler, enquanto tenta interferir na vida do casal Melanie e Ashley, por quem acredita estar apaixonada. E O Vento Levou é baseada no romance de Margaret Mitchell, mas a novela Valéria e Maximiliano ignora isso completamente e se apresenta como uma história original de Nora Alemã. E como a novela se passa na atualidade, dá para dar uma disfarçada e fazer parecer que O Vento Levou é apenas uma inspiração. Aliás, a princípio, parece que apenas o imbróglio romântico é o mesmo. Valéria Landeiros é uma ricaça apaixonada por Patrício, personagem de Arturo Peniche, que acaba preferindo sua irmã doente Dulce, Cecília Gabriela. Enquanto se desenrola esse conflito, Valéria se debate entre a atração marcada por amor e ódio com Maximiliano. Mas quando você pega as duas obras e coloca uma do lado da outra, começa a reparar que não se limita a isso. Nas duas histórias, a família da heroína sofre uma ruína financeira. Os pretendentes que surgem também tinham características similares no filme, o destino da família dela, o parto da rival de amores e por aí vai. Apesar de ter sido bastante questionada na época, nunca foi possível se provar um plágio. Em 2006, a Televisa produziu outra versão dessa novela chamada Feridas de Amor, dessa vez encabeçada por Jacqueline Bracamontes e Guy Ecker. Talvez no afã de se livrar desse estigma de plágio, fizeram bruscas alterações na sinopse, mas provavelmente por essa mesma razão, Feridas de Amor passou longe do êxito alcançado por Valéria e Maximiliano. Outro filme que indevidamente virou uma novela foi O Céu Pode Esperar. Trata-se da história de um jogador de futebol que morre num acidente trágico no auge de sua carreira. Quando ele chega no céu, descobre que ainda não era sua hora e volta para a Terra no corpo de um outro homem, um milionário que acabara de ser assassinado pela esposa e o amante. Os fãs de Maite Perroni já devem ter reconhecido essa história. No México, essa foi a base de Cachito de Cielo, uma novela produzida em 2012 e que Maite Perroni protagonizou ao lado de Pedro Fernandes. A premissa era simpática, mas dois erros fatais comprometeram o sucesso da trama, que sofreu com alguns problemas de audiência e precisou de mudanças para despertar a atenção dos telespectadores. O primeiro deles era que Pedro Fernandes não tinha a menor química em cena com Maite Perroni. O segundo era que, ao invés de voltar como um milionário, nosso protagonista regressava como um padre da comunidade, o que dificultou ainda mais o público a aceitar esse romance. As subtramas e o contexto foram muito alterados, mas o ponto de partida é tão a mesmíssima coisa que muito me estranha não haver qualquer crédito aos criadores da sinopse do filme. Cachito de Cielo, inclusive prefeito de crédito, é uma novela original. Em 2003, outra novela da Televisa se inspirou além da conta num grande sucesso do cinema americano. Clap, El Lugar de Tus Sueños, foi produzida por Roberto Gomes Fernandes, o filho do Chaves, e por acaso também produtor de Cachito de Cielo. A novela foi protagonizada por Ana Laevska para Barra Juvenil e narrava a história de Valentina, que se integra ao Instituto Clap com o sonho de brilhar nos palcos.
Lá, sua história vai se entrelaçar com outros jovens que também aspiram por um espaço no cenário artístico e vão viver os encontros e desencontros amorosos que uma novela pede. Em 1980, o filme Fama, dirigido por Alan Parker, trazia a mesmíssima premissa, a mesmíssima ambientação e proposta. E Clap, assim como Cachito de Cielo, se apresenta como uma história original. Em 2017, a Televisa contratou Ramon Campos e Gemma Neira, que são os mesmos criadores de As Telefonistas, uma série que eu particularmente adoro, com muita cara de novela e que está disponível no catálogo da Netflix. A missão deles era produzir uma sinopse que seria adaptada por Liliana Budi para a nova novela de Salvador Mejía. Surgiu então En Tierras Salvajes, que foi protagonizada por Cláudia Álvares, Christian de la Fuente, Diego Oliveira e Horácio Pancheri. Chamou muita atenção, porém, o quanto a novela lembrava o filme Lendas da Paixão, um sucesso dos anos 90 que traz Brad Pitt como um dos astros principais. Tanto no filme como na novela, uma mulher desperta a paixão de 3 irmãos. E o que é extremamente similar é a personalidade de cada irmão. O mais velho, mais sério e reservado, e que na novela assume a figura do vilão do enredo. O do meio, o principal, é o de personalidade selvagem e valente, é o protagonista de fato. E o mais novo é o mais sensível e sonhador. Todos apaixonados pela mocinha. Claro que aí o contexto histórico, a ambientação e as subtramas acabam diferenciando uma obra da outra, mas tanto no filme quanto na novela, eu juro que não entendi por que os 3 irmãos viviam loucos de amores por uma protagonista tão apagada. E copiar a mesma vibe de um filme de sucesso não é só critério para a Televisa. Em 2001, a TV Azteca produziu a novela Como en el Cine, que foi protagonizada pela saudosa Lorena Rojas, uma moça que precisava trabalhar atendendo num bar enquanto dançava coreografias sensuais para a clientela. A novela veio no rastro do sucesso do filme Show Bar do ano anterior, que trazia a mesma premissa, um bar comandado por uma mulher poderosa, onde belas jovens de diferentes personalidades animam a noite com performances pra lá de sensuais. E pensando nessa ideia de nossa, como se parece, já pararam para pensar com quantas novelas o clássico A Noviça Rebelde se parece? No filme, uma noviça que não consegue se adequar às regras do convento consegue emprego como governanta de 7 órfãos na casa de um homem rígido e frio, cujo coração será amolecido pela chegada da nossa protagonista serelepe, mesmo que ele tenha compromisso com uma rica baronesa. Meu Coração é Teu traz um argumento que é exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui incrementaram o perfil da mocinha, interpretada por Silvia Navarro, com uma vida dupla, trabalhando num clube noturno como dançarina. Mas veja quantos elementos em comum. A protagonista é a única capaz de lidar com as crianças, mesmo sendo supostamente desajustada para o cargo. O galã é um homem distante e autoritário. Há a rival de amores, que na novela tem um perfil mais vilanesco, e inclusive, tanto no filme quanto na novela, são 7 irmãos órfãos. Assim como Meu Coração é Teu se apresenta como remake de uma série espanhola, Lola Érase una vez se apresenta como um remake de Floricienta, e que inclusive rendeu Floribela, que você já conhece da Band. Lola Érase una vez foi uma versão do sucesso de Cris Morena produzida no México, com Eiza González como a protagonista. E novamente, lá estão todos os elementos. A nova governanta maluca, o galã cujo coração precisa ser aquecido, a noiva que pretende se casar. Ah, mas em Lola eram 6 irmãos, já que o galã era o irmão mais velho de todos. A novela brasileira Era Uma Vez, que está sendo apresentada no Viva, também bebe muito desta fonte. Você já assistiu algum desses filmes? Quer fazer mais comparações com as novelas inspiradas por eles?
Deixe seu comentário, aproveite para dar um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!